Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos trabalhar esse assunto que é importantíssimo para a história da humanidade, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores revoluções da história da humanidade, certo? Uma das acontecimentos políticos que marcaram a história do mundo, sobretudo aqui no Ocidente, e a influência da Revolução Francesa no pensamento, na sociedade, é fundamental. A Revolução Francesa, esta revolução que é inspirada nas ideias iluministas, né, sobretudo do Voltaire, do Rousseau, do Montesquieu, é uma espécie de iluminismo na prática. A Revolução Francesa ela vai ecoar pelo mundo, certo? E ela vai ser uma inspiração para movimentos independentistas, por exemplo, como aqui a gente vai ter experiências na América Espanhola. Certo? Então, a Revolução Francesa ela tem essa importância fundamental na história da humanidade. Certo? Sem falar que é a revolução que coloca fim ao antigo regime lá na França, ou seja, o absolutismo, o Estado absolutista é colocado fim graças à Revolução Francesa e as transformações sociopolíticas que esta gera, que esta proporciona, são enormes para nível mundo. Então, quer saber mais sobre isso? Fica aqui no nosso vídeo, tá certo? Preste atenção na nossa aula, mas deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, para a gente poder ajudar e conseguir trazer vídeos cada vez melhores, tá certo? Bom, sobre a Revolução Francesa, né? O que foi a Revolução Francesa? Como eu estava dizendo, né? Sem sombra de dúvidas, é uma das maiores revoluções do Ocidente, certo? Ela é, se a gente for buscar aquela linha tradicional, aquela divisão tradicional da história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, é a Revolução Francesa que coloca fim à Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea. Se a gente for buscar essa divisão tradicional, né, que isso está cada vez mais em desuso, mas se a gente for buscar, seria este o acontecimento, a demarcação. E a Revolução Francesa, como eu tinha dito a vocês, né, ela é inspirada totalmente nos ideais iluministas, né, de liberté, égalité e fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, lemas do iluminismo que são aplicados aqui na Revolução Francesa, certo? Então, a gente tem aqui na Revolução Francesa uma espécie de iluminismo na prática, certo? O pensamento iluminista que corria desde o século XVII, na França com maior força no XVIII, vai se tornar prático agora já nesse final do século XVIII, a Revolução Francesa que ocorre em 1789. Contudo, todavia, entretanto, para a gente estudar uma revolução, a gente tem que estudar os antecedentes a ela. O que é que leva as pessoas a se revoltarem, a se insurgirem e a fazer um movimento deste tamanho, desta proporção? Nenhum sentimento de raiva, de descontentamento surge do nada para lugar nenhum. Isso é uma verdade. Então, a gente tem que compreender o que leva à revolução, os motivos que levam à revolução. Vários motivos eles conduzem a um processo de efervescência política dentro da França e faz que as pessoas elas se revoltem, se chateiem e busquem uma melhoria na sua situação social. A Revolução Francesa ela vai ser conhecida também como a Revolução Burguesa, porque a participação da burguesia no movimento vai ser grande demais. A burguesia ela vai participar do movimento, vai liderar o movimento, vai ser o cérebro por trás do movimento, é eles que vão costurar toda a amarração do movimento. Certo? Então, a Revolução Francesa ela também é conhecida como Revolução Burguesa. Contudo, é um erro a gente colocar só na conta da burguesia. Os populares, eles também vão participar da revolta, eles vão participar da revolução. Agora, a burguesia vai utilizar dos populares para poder inflar os seus motivos, né? Para poder reforçar aquilo que queriam. Digamos que a burguesia ela vai usar das causas populares para conseguir fazer uma insurreição, uma revolução, tá certo? Mas é conhecida como a Revolução Burguesa, não tirando a participação dos populares, que eles vão participar e vão ser fundamentais para o início do processo revolucionário, certo? Não vamos esquecer isso de forma alguma, tá certo, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre essas vésperas da Revolução, certo? O que é que leva a essa revolução?
Vamos trabalhar também com as iconografias da Revolução, né? Aí a gente tem esse quadro, que eu acho ele muito bonito, certo? É um dos quadros símbolos da Revolução Francesa, que é a Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Ele, este quadro, juntamente com este aqui, a tomada da Bastilha, certo? Este daqui, pronto, a tomada da Bastilha, são os quadros, acredito que, mais famosos da Revolução Francesa. Este daí, a tomada da Bastilha, é o marco inicial da Revolução Francesa, a gente vai tratar sobre ele já já. E este outro aqui, que é o que eu estava mostrando a vocês nesse exato momento, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, mostra um contrassenso entre a noção de liberdade e aprisionamento, certo? Só explicando a questão do quadro, para a gente ver esse antecedente, a monarquia, geralmente as monarquias, elas são representadas pela figura masculina, geralmente são reis que estão no poder, e estes absolutos, certo? Haviam rainhas absolutas? Sim, com certeza. A gente tem o exemplo da Rainha Catarina na Rússia, né? A gente tem uns exemplos de rainhas também, mas, de uma forma geral, a maior parte das monarquias elas eram constituídas por reis, certo? Eram constituídos por reis. E esses reis, eles simbolizavam o aprisionamento, eles simbolizavam o absolutismo, eles simbolizavam o antigo regime, eles simbolizavam o aprisionamento, a opressão. Então, esse quadro era construído mostrando a ótica reversa disso. Por isso que o símbolo da liberdade é uma mulher guiando o povo, certo? E esta com os seios à mostra, ou seja, ela vivia a sua liberdade. Se o símbolo da opressão é um homem, que é a figura real, o símbolo da liberdade é a figura feminina, e esta está à vontade, está com seus à mostra, porque ela vive a sua liberdade e ela guia o povo com a sua bandeira tricolor, né, que significa liberdade, igualdade, fraternidade e símbolos do iluminismo. Então é este o sentido deste quadro, que ele é belíssimo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em tela cheia, certo? Mas sobre essas vésperas da Revolução, o que é que gera as pessoas a se revoltarem nesse processo, né, que leva à Revolução Francesa? Às vésperas da Revolução, é interessante notar a enorme crise financeira que a França ela estava inserida, certo? A França ela estava vivendo uma crise financeira extremamente pesada, porque gastos mal planejados foram feitos pelas gestões dos reis absolutos desde muito tempo, certo? Então, gastos excessivos sem planejamento eles vão sendo feitos, vão sendo feitos, vão sendo feitos, vão sendo feitos, sem planejamento, sem uma noção daquilo que deve ou não ser gastado efetivamente. Então, por conta disso, o erário público vai sendo comprometido ao longo de anos e mais anos. Agora, vai chegar um determinado momento que vai estourar. Desde sempre, os reis absolutos eles foram irresponsáveis, né? Porque não podem ser cristalizados uma vez que são absolutos. Então, sendo assim, eu vou citar os últimos casos para a gente poder ter noção de como a bolha vai estourar na França no ano de 1789, certo? A gente vai ter, há uns anos antes, né, Luís XIV, o rei absoluto, né, conhecido como Estado, a frase clássica dele é o Estado sou eu, o Rei Sol, chamado Rei Sol, e Luís XIV ele vai mandar tirar a capital de Paris, vai levar a capital para Versalhes, que na época era muito longe de Paris, hoje é próximo, né? A cidade de Paris ela cresceu muito, ela expande muito e hoje são cidades vizinhas, mas na época Versalhes era muito longe de Paris. O que Luís XIV queria fazer, o Rei Sol, era tornar a capital longe dos populares, porque na época Paris era uma cidade de pobres, certo? Era uma cidade de pessoas comuns. Então ele manda construir um palácio extremamente luxuoso, repleto de ouro em todas as partes do palácio, num lugar longe, começar a cidade do zero, faz um palácio luxuosíssimo. Isso compromete bastante os gastos públicos, né? Depois que o Luís XIV ele deixa de ser rei, né, morre, é sucedido por seu filho Luís XV, Luís XV vai ter algumas atitudes que vão ajudar a comprometer ainda mais esse cenário público que já estava bem debilitado por conta da construção do Palácio de Versalhes. A gente vai ter, por exemplo, um envolvimento da França em guerras que vão comprometer muito esses gastos. A França ela vai se envolver em uma guerra chamada Guerra dos Sete Anos, certo? Que vai durar quanto tempo, pessoal? 7 anos? Puxa, você acertou, inteligentíssimo. Exatamente, a Guerra dos 7 Anos
Mas, deixando claro que isso não é critério para dizer o nome da guerra, não quer dizer necessariamente o tempo que ela durou, né? A gente tem o exemplo da Guerra dos 100 Anos, que dura mais de 100 anos, não dura 100 anos. Né? Mas, enfim, isso é outra discussão. A Guerra dos 7 Anos, a França ela se envolve contra a Inglaterra, porque a França estava de olho em colônias na América do Norte, o que hoje seria a região do Canadá. A França invade, conquista, coloniza a região. Até hoje o Canadá, uma parcela significativa do Canadá, fala o francês. O Canadá é um país que tem duas línguas oficiais, né? O francês e o inglês. O Canadá, ele fala, uma parte considerável fala francês, mas a Inglaterra não estava satisfeita e não estava disposta a ver a França invadir seus territórios dessa forma. A Inglaterra não curtiu muito essa ideia, não, essa vibe, não. Então, o que foi que a Inglaterra fez contra a França? Guerra, para expulsar os franceses de lá. E assim, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa, que quando se faz guerra, os gastos são muitos, mas muitos mesmo. Porque você tem que mandar soldados, certo? E aí, para você deslocar um soldado, você tem que pagar um salário a ele, certo? Quantos soldados vão? Muitos. Então, um salário para muitos. Se este morre, o Estado tem que sustentar a família do camarada pelo resto da vida deles, né? Porque o homem da família, na época, existia muito esse conceito de homem da casa. Hoje é um conceito que se diluiu, mas na época existia muito, né? Essa ideia de homem da casa, ele que sustenta. Ele morreu. E a família vai ficar desamparada? Não pode. Então, cada soldado que morre é um prejuízo muito grande para o Estado, porque o Estado vai ter que sustentar aquela família, certo? Então, vejam os custos que vão ser feitos, né? Sem falar com outras variáveis, como, por exemplo, munição. Você vai para a guerra, você tem que comprar munição, e não é muita, né? Um tiro que você der e errar, você tem que comprar outra para repor. Então, numa guerra, tem muito tiro que é desperdiçado, e até os que são acertados, são convertidos em morte, ou coisas do tipo, o gasto é o mesmo, certo? Então, a gente tem munição, alimentação para os militares, certo? Você não pode mandar um cara para a guerra e deixá-lo com fome, né? Você tem que ter alimentação, você tem que ter médicos, porque alguém eventualmente vai levar um tiro, vai perder um braço e tem que ter um médico para dar essa assistência. Então, os custos de medicina também são altos. A gente tem que ter noção, certo? Também tem custos com fardamento, com o próprio deslocamento. Então, os custos com a guerra são muito altos. Para compensar uma guerra, ela tem que se vir obrigatoriamente da vitória. Né? Com a vitória, você coloca sobre o país perdedor o pagamento de pesadas taxas, de pesadas multas, para tentar diminuir um pouco do seu prejuízo. Mas no caso da França, a França ela tem vários gastos desse de batalha na Guerra dos 7 Anos, e no final das contas, ela perde. Ela é expulsa da região. Então, nisso que ela só tem custos, de perde, ela ainda tem que pagar a Inglaterra por fora. Essa conta, quem é que paga? O povo. O povo é que tem que pagar. Então, o que é que o rei vai fazer? Ele vai aumentar os impostos. Porque, claro, ele não ia abrir mão do seu luxo. O rei, de jeito nenhum. Pelo contrário, para ele, o resto é que se exploda. Então, o rei ele aumenta os impostos para ele continuar vivendo o luxo que ele sempre viveu. Em compensação, a população está com dificuldade de comprar até alimento. Uns poucos anos depois, certo? Os Estados Unidos faz um movimento para se tornar independente. Né? Na época, é chamada as 13 colônias da América do Norte, né? Elas fazem um movimento para se tornar independentes. E uma guerra que não tinha absolutamente nada a ver com a França ela decide entrar e apoiar as 13 colônias a se tornarem independentes e virarem Estados Unidos, né? Contra a Inglaterra, simplesmente por um sentimento de revanchismo. Do jeito que a França tinha perdido suas colônias lá na América do Norte, na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra deveria perder colônias agora. Então a França ela apoia o movimento de independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se tornam independentes. Inclusive, a Estátua da Liberdade é um presente francês para premiar essa liberdade que eles conseguiram na Inglaterra. Mas a França não tinha nada com isso, não ganhou nada com isso. Só teve novamente custos de guerra. E não foram poucos, foram muitos. Os Estados Unidos se tornam independentes. Mas, em compensação, os custos ficam para a França. Então, a França se envolve em duas guerras complicadas que têm muito gasto. E esse valor desses custos de guerra é passado para quem? Para o rei, é ele que assumia, não, eu pago os custos de guerra. De jeito nenhum.
esses custos são repassados para a população através dos impostos. E a situação francesa ficou terrível, uma crise financeira se instaura. No reinado de Luís XVI, observe que é no de 16 agora, certo? Que é o rei que vai pegar a bomba da Revolução Francesa e estoura no reinado dele, no reinado de Luís XVI ele é um cara que vivia com todo luxo, certo? E aumentava os impostos dos populares e estes tinham até dificuldade de comprar comida. O pão, que era o alimento básico da população, estava com uma carga tributária altíssima e as pessoas tinham dificuldade até de comprar pão, certo? Muitas morriam de fome. E é claro que numa situação de crise financeira, quem é, em sua sã consciência, e fica feliz da vida e diz: ah, rei, oh meu rei, eu te amo. Ninguém fica. Ninguém fica. Certo? E é isso que leva à revolta da população em cima da administração do Luís XVI, tá certo? E vai gerar a revolução. Tá certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Eu acredito que não. Na nossa próxima aula, certo? Vamos falar sobre este slide que está aí na tela, certo? Sobre os três estados da França. Certo? A França era um país extremamente heterogêneo, certo? Não era um país homogêneo na sua sociedade. Mas eu acredito que vocês ficaram curiosos, sim, certo? Para ver e estudar sobre isso, tá certo? De toda forma, na nossa próxima aula, sem faltas alguma, vamos retomar esse conceito, tá certo? E vamos voltar a falar sobre isso. Para vocês, pessoal, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Valeu e tchau, tchau.